Pode ir chegando, que a gente vai falar sobre esse tema importantíssimo, que é percepções das energias sutis. É um tema que tem sido muito abordado nos nossos estudos aqui da convergência harmônica, da terapia convergência harmônica, da imersão convergência harmônica, que tem um propósito de harmonizar nosso ser com as outras dimensões da realidade, com a nossa dimensão mais sutil. Então, nos tornar cada vez mais presentes com essa nossa percepção do extrafísico, do nosso corpo também físico, mas pensar-se além disso, né? Pensar-se como um ser cósmico. Percepção, né, das energias sutis. Esse corpo físico que você tem, é esse corpo físico que você considera que é sólido, que você olha para ele todos os dias e você, né, às vezes está identificado com ele, né, de tal forma que às vezes não para perceber o quanto até esse corpo físico aqui, né, que tem sangue dentro circulando, que tem ossos, que tem órgãos e um cérebro, né, e muitos elementos, né, químicos, também é energia. Nosso corpo físico é energia pura. Se você ampliar aqui, né, e olhar com uma ferramenta quântica, né, você vai perceber que isso aqui é energia pura, né? Isso aqui é um corpo sutil, embora pareça, né, que é apenas um corpo físico. E é energia. É energia circulando por todo. Se você fechar os olhos e começar a perceber a energia que circula, né, pelo teu corpo físico, você vai ficando também consciente dessa percepção no físico, nesse físico aqui, né, nesse físico que é visto como mais orgânico, né? E temos também os nossos corpos, né? O nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, nosso corpo sutil, né, que a gente chama de um corpo lumínico, que é um corpo mais espiritual, que é mais para o lado das outras dimensões da realidade que não essa a 3D, né? Então, a partir desse contato com a nossa parte mais sutil, né, a gente consegue relaxar, né, dessa às vezes até uma vontade extrema de ser apenas material, né, sólido enfim. E vai adentrando nessas outras possibilidades de conseguir se perceber além desse físico. Eu gosto muito de falar desse corpo lumínico, é um corpo de consciência sutil. Um corpo, quando a gente diz sutil, que não é denso, a gente já vai falar melhor isso. Mas então eu chamo de luz transparente. Então não é um corpo de luz quando a gente vê a aura, né? Por exemplo, que para mim eu defino mais como um corpo energético esse, né? A aura, as cores. Então, definindo isso, esse corpo sutil lumínico é bem importante, porque é o corpo que você realinha, que é a parte cósmica tua, que é uma parte de não julgamentos. Então, quando a gente está falando de percepção sutil, por exemplo, estamos também falando de acessar um corpo sutil que tem uma consciência sutil, que muitas vezes, então, a gente denomina como lumínico ou espiritual, e que esse lumínico é transparente e que esse lumínico não julga, não é um corpo de mente e de emoções ou sentimentos, é um corpo sem julgamentos e é um corpo de informação. É um corpo que tem a sabedoria de trabalhar códigos informacionais ou os códigos lumínicos que se transformam em energia. Tá? A gente vai explicar isso melhor no decorrer da live, mas então a gente está falando de uma percepção sutil, de um corpo de consciência sutil. É uma harmonização, na verdade, sabe? Porque a gente meio que
transita o foco, né? Porque a gente está muito acostumado a colocar o foco apenas nessa fisicalidade, né? Mas quando a gente começa a harmonizar com o nosso corpo lumínico, que é o mais sutil, a gente começa a dar foco a ele. Então, a partir do momento que você começa a dar foco a ele, você está dando foco a toda uma sabedoria que existe, né? E se conecta com tudo, né? E a partir disso, você fica mais presente para poder detectar as energias sutis que também estão, né, circulando. O tempo inteiro a gente tem energias sutis circulando no nosso campo, e inclusive muitas vezes, né, pelas nossas experiências que estamos tendo nos atendimentos da convergência harmônica, muitas pessoas têm corpos sutis de outros seres dentro de si. Então, quando você harmoniza com o seu corpo sutil, você fica mais presente e a partir disso você percebe esses corpos que estão ocupando o seu e que não mais, né, fazem sentido estar ali, né? Aí muitas pessoas ficam com a vida desarmonizada, né, sentindo a sensação de não tá inteiro completamente, né, em si. É por conta disso, né, que ainda não harmonizou com esse lado mais, né, cósmico, espiritual, lumínico e está ocupado por outros seres. Então, quando você começa a perceber isso e se tornar mais presente em si e harmonizado, você vai fazendo esse desbaste, né? Vai percebendo, olha, tem uma energia aqui que não é a minha, então vou fazer, como é que se diz? Essa desmistura, né? Porque às vezes essas energias estão tão misturadas com a gente não percebe, mas quando a gente vai, olha, isso aqui não sou eu, tô fazendo, né? Como é que a gente fala que é você às vezes tem, digamos, uma incorporação sutil, sabe? E não percebe que às vezes tem uma outra energia ali que não é você. Então, há uma incorporação visível que muitas vezes a gente faz como canalização, acontece na Umbanda, né? Então, que são a gente participando de rituais, que a gente está consciente ou menos consciente, mas está recebendo, canalizando entidades, seres, energias, egrégoras. Mas o que a gente está falando, então, é de uma percepção, de uma consciência, de uma energia, de uma egrégora que está sutil, que está no seu campo hospedada ou que passa, né? Mas passa no momento em que você modula as suas frequências e visita a frequência na qual ela vibra, né? Então, quem é espírita já entende que é um desencarnado, né? Então, quando você conversa com uma energia que já foi humana, que está ali no seu campo, ou você nota que é ela, ou você está carregando, está trazendo ela de vez em quando para o teu comportamento mental, emocional, sem se dar conta, se identificando, achando que é você e dizendo: ah, porque eu sou meio empático, eu absorvo as energias, absorvo a energia dos lugares, e eu começo a ficar meio triste, assim, meio angustiado e saio desses lugares. Será que é você que está sentindo isso? Ou pode ter algum ser ali dentro de você que está sentindo isso e que tem angústia de lugares com muito movimento, mais densos, vários seres no lugar, e que de repente está se expressando através do teu corpo, né? Tu está te trazendo uma sensação que é mais desse ser, dessa entidade do que tua. E tem ainda os padrões vibracionais, né, que você frequentemente usa, né? Tudo isso é frequência, né? Até esses seres que porventura adentram o nosso campo, essas energias, tem uma frequência vibracional. E você também está acostumado, de certa forma, com certos padrões de energia, assim, certas frequências. Às vezes você tem um padrão específico na sua vida, por exemplo, de rejeição. Se você tiver esse padrão de rejeição, aquela energia acumulada e até informacional, né? Vão ter seres, né, que vão se sentir atraídos no seu campo por esse padrão, né? E eles acabam intensificando, né, esse padrão na sua vida até ficar visível. Você vai sentindo cada vez mais presente, aquilo se intensifica e pá. Aí chega um momento que você diz, nossa, tá tão forte isso que eu preciso olhar para isso. Aí quando você começa a perceber, né, começa a compreender, ampliar, perceber que não foi daquela
forma tanto, né, que você cristalizou, que dá para expandir mais, que não precisa mais ficar preso naquela conclusão que você fez ali daquele processo de rejeição. E entra num aprofundamento e consegue perceber que você também, por compatibilidade energética, você também fez esse ser adentrar o seu campo, né? Porque é, os iguais se atraem, né? Digamos, tem essa teoria assim, tipo, por frequência mesmo, né? Como um imã, né? Você acaba encontrando seres que estão compatíveis com você. Aí, à medida que você começa a expandir, começa a perceber esse padrão e tá ligado no extrafísico, você se libera assim com mais precisão, assim, porque pra gente o extrafísico é como se fosse a última parte assim de quebra do padrão, assim. A gente tem considerado cada vez mais que tá tudo no extrafísico, né? Porque a gente tá imbuído dele o tempo inteiro aqui. Então, se a gente tem uma energia, tem uma rejeição, tem uma coisa, tem também elementos do extrafísico ali junto com a gente. Então, é necessário se conscientizar disso para se liberar e ficar mais leve também. Fica claro que esse extrafísico que a gente está falando, o plano pode ser chamado astral, plano etérico, plano do inconsciente, plano cósmico, plano da física quântica informacional, aí são vários nomes. Mas veja bem, são camadas de frequência ou de vibrações no qual a gente está emanando, escolhendo. E a gente tem extensões de corpos e esses corpos estão passando por essas camadas, estão atuando nessas camadas. Se você desloca a tua consciência do corpo físico ao relaxar, por exemplo, no estado alfa, teta, você acessa esse corpo que vai estar nesta frequência onde estão estes seres extrafísicos, onde estão esses padrões, essas egrégoras, e vai perceber que você troca informações e energias com esses seres, entidades, egrégoras e consciências. E troca informação como, né? Porque a gente tem muitas vezes, não sei se vocês tinham esse hábito, mas em mim, nas minhas pesquisas, eu percebia que antes, né, eu tinha um hábito de, tem uma energia aqui no meu campo, eu sentia que tinha alguma energia em casa, eu ficava, nossa, eu vou botar aqui um incenso e vou banindo. Aí, tipo, era sempre essa energia de rejeitar, né? Tipo, eu não quero energias aqui, sabe? E esse lugar de não querer, de querer negar, de enxotar, a gente, nas nossas pesquisas, percebeu que não é o caminho assim, harmônico, sabe? O caminho é justamente você acolher essas energias, tipo, harmonizar com elas, trocar informações. A gente faz muito, né, nos nossos trabalhos, a canalização, né, que é um processo de você entrar em contato com a energia e você mesmo, né, vai emanando e falando o que essa energia quer dizer e conversando com ela, né, porque é o diálogo que vai fazer com que essa energia se libere do nosso campo, é através da amorosidade e não através de uma energia que tem sido muito movimentada, né, que é essa energia do ódio, da raiva, medo, sabe? É para harmonizar a partir do amor. Toda forma de vida tem uma consciência. Toda energia tem um quantum de consciência em que você pode conversar com ela. Então, quando você tem alguém, algo, entidade, ser, é uma consciência, é uma forma de vida, trabalha com energias, porque está num campo energético, né? Está movimentando energias, que também são frequências conscienciais, padrões de frequência, né? Aqui estou na raiva, na tristeza, aqui eu estou na raiva, na tristeza, no arrependimento, aqui eu estou na alegria, na raiva, na tristeza, e eu posso modular daqui para cá. Mas o que é o importante, o que eu quero dizer, é que você troca de lugar com esse ser, vamos dizer assim, extrafísico, com essa energia. E essa energia, ela te percebe como humano, como humana. Então ela olha e diz, você anda meio triste, porque você se sente sozinho, porque está com saudade de abraçar pessoas.
porque você anda muito fechado em casa e é o período, mas ao mesmo tempo você está se angustiando com isso. Será que esse é o melhor caminho? Né? Eu estou angustiada, produzindo angústia, mas muitas vezes essa energia dá o toque quando a gente intenciona para ela e diz o que está acontecendo exatamente, por que eu estou assim? Ela vai te responder por que você está assim. Essa energia te dá a informação necessária do que você está vibrando inconscientemente. Ela não é só a causa disso tudo, ela também é a ponte, a pista, a isca para você acessar o teu inconsciente e perceber qual foi a causa das causas e o que você ainda está produzindo de energia. Então, atualmente. Então, essa energia você pode ver de um ponto de vista, é um obsessor, uma obsessora que está me fazendo frequenciar, pensar só numa coisa, sentir algo que é ruim para mim. Mas, ao mesmo tempo, pode ser a forma de chegar na causa das causas, aquilo que estava lá no inconsciente. Que se você faz uma desobsessão, vamos dizer, desse ser, vai vir um outro com uma frequência parecida, porque você não atingiu a causa das causas. Mas aí você se percebendo, né? Porque muitas vezes existe uma manifestação física, né? Em mim mesmo acontece muito isso. Eu sinto uma sensação de angústia no peito. Aí, em determinado momento, eu percebo, nossa, estou sentindo isso aqui. Eu não estava sentindo isso antes, estou sentindo agora. Aí eu pergunto, isso é meu? Isso não parece que é meu? Aí, a partir disso, o que eu faço? Eu dou atenção para essa energia, para essa sensação. E a partir disso, dessa atenção que eu dou, né, eu fecho os olhos e realmente eu dou atenção para essa energia, percebe que ocorre um processo de leitura, porque essa energia que aparece, ela só quer atenção nossa para que a gente veja a informação, o ensinamento que ela quer trazer e às vezes até um pedido de ajuda, né, que essa energia tá pedindo, muitas vezes até alguma necessidade nossa que ela está querendo emitir e tornar visível para a gente. Então é só tornar cada vez mais, né, essa nossa percepção sutil, né, mais presente. E isso acontece à medida que você também toma consciência desse corpo físico, que também é energia. Corpo energético, né, começa a ficar cada vez mais presente com os pensamentos, né, que muitas vezes também há emissões de pensamentos que muitas vezes pode também não ser nosso. E a gente vai detectando isso, né? Ficando mais perceptível pra gente. Tem sentimentos, sabe? Às vezes tem pessoas que conseguem visualizar realmente presenças, vultos e tipo e conectar, né, a partir desse lugar da intuição, né? Que a gente chama abrir o terceiro olho também. Abrir o terceiro olho muitas vezes não é esse lugar de você ficar vendo, tipo, tudo assim, sabe? Abrir o terceiro olho é você perceber, por exemplo, tô sentindo que tem uma presença aqui. Aí você vai e pergunta, o que essa presença quer comunicar pra mim? Aí essa presença vai começar a trazer as informações, sabe? As informações elas vão vindo. Só é você estar aberto para fazer o diálogo. O diálogo é que é o fundamental. Se você abre o diálogo, não precisa ter receio, medo, só é abrir o diálogo e ver o que é, né? Porque a gente é autônomo do nosso espaço, não vai acontecer nada assim demais. A gente está aqui realmente para harmonizar esse lugar, né? Até esse receio e medo de energias que não sejam a nossa, né? Esse tabu do extrafísico, né? Que tem muito. Já veio logo uma coisa aqui na garganta. Quando a gente começa a falar do extrafísico e falar de tabu do extrafísico, vem muitas vibrações, assim, nesse sentido de que tem muita energia disso, né? De um bloqueio, de não falar desses assuntos. Mas é importante que se fale desses assuntos para poder ele cada vez se tornar cotidiano na vida das pessoas. E seres, mais do que pessoas, são seres. A Simone falou então do diálogo, da escuta, observação, e ela sempre fala também, não esqueça da amorosidade. A amorosidade leva ao não julgamento, que leva a uma compreensão do ser, né? Da energia que você está ali conversando, da consciência, que está se revelando, está se descobrindo para si mesma e para você.
Então, essa percepção sutil dessa energia é perceber que você emancipando os medos, começa pelos medos, né? Por exemplo, você vai abrindo o caminho, liberando o medo, a vergonha, você vai abrindo o caminho para a diplomacia, para o encontro consciencial extrafísico, porque você, como a gente já falou lá, ali no começo, você é extrafísico. Você tem os seus corpos extrafísicos, né, mais sutis, então você dialoga com essa energia, com esse ser, por mais perdido, confuso, raivoso, ou protetor, ou salvador que seja essa energia. Você sempre conversa com essas energias, querendo ou não, primeiramente, sabe? Tá o tempo inteiro acontecendo esse processo, assim. Quase o tempo inteiro acontecendo. Mas muitas vezes você não percebe, né? O contato, as presenças, porque ainda não deu atenção e foco para essa percepção. Mas o contato já existe. Tem gente que já sabe, né? Já sente os contatos. Mas o que a gente está dando atenção aqui é que não é só os contatos de quem já é médium, de quem já é terapeuta e que já percebe, mas as percepções sutis também. Aquelas que participam da gente desde uma infância, como uma criança, por exemplo, desencarnada, que se identifica com você enquanto criança, por uma vibração parecida, e compartilha da tua vida, ou no próprio útero. E compartilha toda a tua vida até você ver que um traço de caráter não é mais teu. Você já emancipou aquilo. Então chegou um momento de olhar para aquela energia e ela também vai dizer, opa, eu, eu mudei também junto com você. Só que eu ainda acho que eu preciso do teu corpo físico para ter essas experiências. Mas aí, né, o Fábio está falando disso, porque assim, a gente percebeu, né, no nosso processo de estudo, né, que havia realmente, tipo, energias que adentraram o nosso campo quando a gente era criança, né, até no feto, né, que foi o caso que aconteceu com o Fábio e outras pessoas que a gente atendeu também, e que muitas vezes, né, como estava, que eu falei, né, misturado com a nossa energia, né, então a gente não percebeu que existia outro ser ali junto com a gente o tempo inteiro, né? Ocupando um corpo que não é dele, sabe? No meu caso, né? Eu percebi que existia essa que era ocupante, tipo, tinha o meu ser lá, né? Que eu sempre sentia, eu sentia o meu ser presente, meu ser ativo, mas tinha essa outra, né? Nublando a minha percepção de mim mesma completamente. Então, quando a gente emancipou, liberou, né, essa energia, a gente percebeu que por ter habitado tanto tempo o nosso espaço, tinha hábitos, tinha costumes, tinha padrões desse próprio ser que mesclou com o nosso, que a gente ainda, né, precisaria passar por um processo de ir desacostumando e percebendo que os padrões antigos e muitas das ações que esse ser fazia com que a gente tivesse não faz mais sentido. Então é um processo que ocorre que é como se fosse um desmame mesmo, assim, sabe? Da gente, nossa, tô percebendo que isso que eu fazia antes não tá fazendo mais sentido. Aí você passa uns dias fazendo ainda, aí você, nossa, posso fazer de outra forma, porque esta energia já saiu do nosso campo e agora a gente já tá mais, tipo, digamos, leve, né? Na nossa própria energia. E é sempre esse retorno para nossa própria energia. São, são diversos pontos de vista, né? Então a gente complementa um ponto de vista que esse emancipar de energia, por exemplo, desse ser que estava comigo, ao mesmo tempo é acolher no meu coração, agregar toda a informação que tivemos durante esses anos de vida em comum, mas ele passa a se transformar em mais sutil, lumínico, consciente, porque ele não precisa mais um corpo, vamos dizer assim, plásmico. A gente diz que a gente tem ectoplasma, né? Sangue, os nossos plasmas, sistemas linfáticos, e que o corpo energético também tem um corpo energético. E que esse ser não precisava mais do seu corpo energético,
porque esse corpo energético era alimentado do meu físico. Então eu alimentava esse ser que veio comigo desde o útero, e de repente eu disse, olha meu querido, agora, né, você se emancipa, eu não preciso mais lhe servir em energia, porque você tem a tua própria, você cresceu, né, você se emancipou. Então eu acolho você dentro de mim, todas as informações são agregadas, mas nós somos uma consciência só. O que eram duas consciências é uma consciência só, mais expandida. E assim ele se emancipou. O Richard, vamos dizer assim, que é o nome que ele deu, para o ser que estava dentro de mim e que ficou mais de 40 anos comigo. Né? Que se identificava com o que eu estudava e brincava com isso. Eu era meio confuso para dizer o que eu queria dizer, para focar nas coisas. E era o Richard, que era meio crianção, que brincava com o meu conhecimento e misturava tudo. Então eu começava um assunto e falava de 1000 coisas ao mesmo tempo. Já estava falando do homem, do ser humano na Lua, depois falando de intraterrenos, depois falava do valor dentro da ideia de ética, e não focava. Então ele gostava, ele tinha essa característica. Né? E de repente eu percebo que eu não tenho mais, que agora eu consigo me focar, estar centrado. Foi uma característica de dizer, não, é do teu ser, meio prolixo e coisa e tal. Isso aconteceu porque ficou visível, né? Como a gente já está no processo, tipo, cada vez mais percebendo as energias sutis, então a gente, tipo, vai ficando mais alerta, né? À medida que a gente vai pesquisando e vendo e nos conscientizando. É um trabalho contínuo mesmo de autossensibilização para você perceber o que que é seu e o que que não é seu das energias que circulam por você. Então, vai ficando visível à medida que você se pesquisa, que você se olha e que você quebra o tabu do extrafísico, né? E você começa a perceber, nossa, eu tenho minha frequência vibracional, que é a minha. Quando você acessa ela, né? Você, tipo, entra em contato com ela e sabe que a sua energia é aquela, né? Harmônica, né? Integrada, inteira, né? Ocorre o realinhamento de corpos. Você, tipo, fica sabendo quem é você. Se você sabe como é a sua energia, quando adentrar outra que é, nossa, isso aqui tá tomando, né, digamos, tá tomando no meu corpo isso aqui. Nossa, parece que eu saí de mim aqui, sabe? É esses momentos que são momentos assim de você, nossa, parece que eu incorporei, sabe? Muitas pessoas falam, parece que eu incorporei. Eu falei Mas isso? Não me lembro. Quando às vezes você fala algumas coisas. sim, aí é esse processo mesmo de você dizer, nossa, o extrafísico está em contato o tempo inteiro com a gente, então vamos ficar alertas para perceber, não é ter medo, é ficar alertas para perceber que nós somos médiums, todas nós somos médiums, sabe? Tem pessoas que têm incorporações que percebem realmente, né? Treme a mão, nananã, mas tem as pessoas também que têm aquelas incorporações sutis, que adentra o corpo, você, nossa, parece que sou eu, vou aqui, saltitante, leve saltitante, acreditando, mas tem uma outra energia ali, né, habitando. Mas à medida que a gente, né, vai estudando, se percebendo, né, a gente vai aprendendo, né, a não ser tão suscetível, né, e mais atencioso, né, com a nossa frequência e também com essas que chegam, né, que é para ocorrer o diálogo e transmutação. Se adentrou o campo, dialoga e emancipa. Se não entrou, você, né, percebe a presença, dialoga, troca informações e também, né, para não ficar, é sempre o retorno da sua energia, retorna para a sua frequência vibracional. Mas primeiro você precisa reconhecer qual é a sua. A dica mais importante, então, reaprender a modular as suas frequências para encontrar a tua assinatura energética. Você sabe o teu corpo, né? A minha mão está aqui, eu visto, eu esquento, eu alimento. O teu corpo energético tem uma assinatura energética que você encontra ele. Vamos dizer assim, você sente ele, você modula as tuas frequências no que você pensa, no que você sente, nas tuas lembranças memoriais. Então, você modula a frequência energética para
ser, para sentir, vibrar aquilo que você está escolhendo vibrar, conscientemente. São padrões energéticos, vamos dizer assim, que a gente, esse mês eu estou bem, no outro mês eu estava um pouquinho mais para baixo. Então é um padrão que você seguiu, né? E que agora você está notando, está comparando de um mês ao outro. Essa é a tua vibração, mas você tem a tua assinatura energética. Essa assinatura energética é quando você encontra o teu ponto zero, teu silêncio, o teu equilíbrio. E daí que você encontra mais e mais fácil está em modular as frequências e em notar o que não é mais você. Que está em defasagem, vamos dizer assim. E esse ponto zero não é um zero, no sentido de nada, né? Que não tem nada. É um ponto de equilíbrio. É um ponto de harmonia. É a partir daquele ponto de harmonia que você estabelece, harmoniza, né? E registra, né? Que é a sua faixa frequencial, né? Aí depois de você registrar essa faixa frequencial que é a sua, vai ficar muito mais fácil você identificar quando, né, outras frequências adentram o seu campo. Porque é assim mesmo, né? Eu tenho feito esse movimento aqui porque realmente a gente, frequência, né? Opa! Olha, somos ondas, né? E adentra outra onda no nosso campo, né? Aí adentra e a gente vai sentindo essa onda, né? Vai sentindo aquilo tudo, aquela enxurrada de sentimentos e sensações, até que essa onda sai, sabe? Então, a gente harmonizando e sentindo qual é a nossa onda, né? A gente percebe esse movimento. Né? Adentrou meu campo aqui, opa! Então, vou dialogar, vou ver o que é para transmutar. É esse o processo realmente de você se perceber. Sem precisar se identificar com essa onda e surfar nesta onda. Porque se você começar a entrar nela e ser levado a aceitar a onda, né, você começa a se identificar. Se você quiser ir contra, produzir uma energia contrária, você pode até anular essa onda, mas você está usando, né, você está trabalhando as suas energias para anular uma onda que você não percebeu que se ela passou por você é porque de alguma maneira tinha uma informação para você. Então, o diálogo traz a troca de informações, a escuta. Por que que esta onda, eu abri a janela, como eu abri minha janela, o que está entrando? Está entrando algo para que eu possa me relacionar com esse algo e expandir a minha consciência. E provavelmente este algo também vai se expandir. Se você rejeita muitas vezes pode abrir outra onda, né? Veio agora assim, tipo, você tá, aí você rejeita, nossa, adentra uma rejeição junto com isso aqui, né? E acaba virando um acúmulo de energias, né? De ondas, de frequências dentro de você. E você fica tipo, confuso, assim, né? Com suas energias todas embaralhadas, né? Então é esse processo mesmo de voltar, né, retorno, né? Lógico que ocorre, né, essas trocas de informações com essas experiências que nós temos e depois que esse movimento, né, passa, a gente fica mais, digamos, mais sábio, né? Principalmente se a gente tiver consciência, né? Se a gente tiver consciência de que realmente havia uma energia ali e que essa energia não era você, mas a partir do momento que adentrou seu campo, foi você por um momento. Então, depois que adentra, é como se você mesclasse com aquilo e depois que saiu, você está transformado. Querendo ou não, você está transformado a partir daquilo que aconteceu. Porque é experiência, né? A ideia é responder agora, ela fala, gente, é possível que a gente viva a maior parte do tempo com essa frequência Dos outros. de outros, tá? A gente, Sim, gente. detectou que sim, assim. Tipo, a gente tem feito. Em todo humano. As pessoas que a gente tem atendido, a gente tem percebido que
tem seres que ficam ali, né? Às vezes tem desde a infância, às vezes adentram num momento específico, né? Tem pessoas, por exemplo, que teve períodos de depressão extrema, por exemplo, né? Aí, por, né, tá naquela frequência, né, de vibracional bem, né, mais baixa, adentrou, né, essas energias e para também, como um pedido também de ajuda muitas vezes, né? Adentra, né? E a gente também solicitou ajuda, né? Muitas vezes, né? A gente fica, né? Tipo, às vezes quando a gente está nesses momentos de crise, né? Solicita, né? Tem esse hábito de solicitar, não sei, para vir do além, a gente vai falar sobre isso para quebrar essa coisa de não chamar, né? Não ser tão implorador de pedidos de ajuda, né? Porque isso também abaixa as suas frequências. Mas é isso, tipo, é como se você ficasse muito tempo vibrando naquela energia de tristeza, de depressão e tal, e adentrou seres, né, tanto para te ajudar, né, porque tem compatibilidade energética, quanto também solicitando algum tipo de, né, de ajuda ali. E à medida que você vai, né, fazendo um processo de expansão, de se perceber e tal, você vai percebendo que aqueles seres realmente, tipo, estavam habitando o seu campo desde aquele período de crise lá. Mas sobre essa coisa de não rogar, né, não pedir, né, a gente tem feito um processo, né, que a gente tem pesquisado, que é a energia da horizontalidade, né? Você não ficar muito nessa coisa clamativa, né, solicitando proteção, solicitando que seres, né, auxiliem, né, você nesse processo, né, de liberação disso, né? Porque às vezes quando a gente tá aflito, a gente fica naquela energia assim, ai, nossa, preciso de ajuda aqui, ai, nossa, tô tão aflito. E você percebe que às vezes quando você tá nessa energia de tristeza demais, às vezes é perceptível se você observar que não é você tanto. É, são energias que estão ali intensificando o seu estado. Então essa energia de rogar, né, despende muita energia também. É necessário que você mantenha uma horizontalidade assim com todos os seres, sabe? Todos os seres são como nossos irmãos, assim. A gente tem feito um trabalho que é tipo até Deus, tirar Deus desse lugar de pai, desse lugar e colocar aqui, ó, no lugar de horizontalidade, porque é uma troca de energia e informação, né? Aquela coisa, aquela máxima, somos todos um, realmente acontecer, sabe? Porque tá tudo dentro da gente, a gente é autônomo do nosso espaço energético. E tudo que está aqui pode ser conscientizado, a gente pode perceber, né, as energias, perceber como elas estão atuando e liberar, mas sempre nesse lugar da horizontalidade, não ficar muito nesse processo de pedido de ajuda, porque realmente adentram seres no nosso campo a partir disso. Energias de pessoas o tempo todo com a gente, nunca. A energia de nenhuma pessoa, um humano ali, vai estar no teu espaço. É tudo você que está vibrando isso. Você não é empata da energia das pessoas, você é empata, vamos dizer assim, você tem essa, a gente é empata de empatia, né, dos seres que têm sensibilidade. A sensibilidade que você tem é das energias extrafísicas que essas pessoas, esse ambiente que estão circulando nessas pessoas, nesses ambientes, mas que está frequenciando em você. Se você não frequenciar, você atravessa qualquer lugar e não vai sentir nada. Se você tem algo te chamando a atenção para desenvolver, expandir, compreender melhor, você vai sentir aquela energia e vai trocar informações ou energias. Se você troca energia, você absorve coisas, mas não é da pessoa humana, é sempre do extrafísico. Mas tem também as compatibilidades, né? Muitas vezes, né? Porque você é energia, e o outro também que está ali, né? No seu espaço que você conversa e dialoga, também é energia. E muitas vezes as ações dessas pessoas podem fazer com que acione gatilhos, né, emocionais, gatilhos também desses seres que, né, podem estar circulando no seu campo também. E você pode sentir mais intenso, né, as suas sensações por conta disso, né, por conta que existe sempre um diálogo acontecendo para além do físico. Existem os movimentos físicos, né, das conversas, do diálogo, das trocas,
mas tem também uma movimentação energética, uma movimentação sutil acontecendo. Vamos lá, vamos abrir o jogo para outro ponto de vista. Muitas vezes você está falando a partir de um desencarnado, conversando com o desencarnado que está com a outra pessoa. E é o papo de desencarnado com desencarnado e o corpo físico é só fantoche ali. Isso acontece muitas e muitas vezes. Tem casos, né, que a gente não fala o nome, mas, tipo assim, pessoas, por exemplo, meu pai me batia quando eu era criança e eu olhava no olho dele, ele tava possesso, tipo, não parecia ele. Então, a gente, né, coloca a pessoa pra, né, fecha os olhos e, tipo, acessar aquele momento ali, ler as energias que estão circulando, né, pra pessoa perceber que muitas vezes ela estava num jogo ali que não era ela e o pai, eram as energias, né, que estavam dentro do pai e dentro dela, se, né, tentando repetir um padrão, né? Às vezes é um padrão ancestral, às vezes a energia própria que estava com o pai já estava com o avô, sabe? Então essas percepções, assim, sabe? De retornar cada vez mais para esse lugar de perceber que existe o extrafísico rolando em todos os momentos, assim. E reconciliar com isso porque existe, é real e está acontecendo. Então, nada melhor do que você pesquisar a partir de um olhar de pesquisa mesmo, sabe? Pesquisar no olhar de pesquisa é redundante, mas é com o olhar de não vou mais ver isso com medo, mas vou olhar com, nossa, vou dar mais atenção a isso, vou estudar mais sobre isso, se isso acontece e acontece mesmo. Alto. Então, vou adentrar esse universo e me perceber mais. Aí você começa a ficar mais potente, porque você vai ficando mais consciente. A gente já perguntava, Simone, o que tem que fazer? Ela sempre dizia, auto-observação. Muita gente diz isso, né? Mas aí a gente tem maneiras, né? Exercícios de auto-observação, né? Principalmente a partir de uma observação que vem de um desacostumar. Se eu noto um costume, começo a perceber, sou eu, não sou eu, me identifico com isso ou não preciso mais. Né? Um pensamento recorrente, sentimentos recorrentes, aí tem os exercícios para isso. O que a Simone falou ali também, acho incrível, a gente, quem consegue contar e perceber que durante uma lembrança eu vi nos olhos da pessoa que não era pessoa, ela falou coisas que depois não lembrava. Principalmente estamos falando agora de egrégoras, vamos chamar assim, arquétipos, egrégoras, ou seres que representam a vítima e o agressor. Seres que estão nas duas pessoas e que sempre vão se alimentar de polaridade, de dualidade. Eles sempre vão se complementar. Então, vai se complementar aquele que está ali vibrando algo e aquele que está vibrando seu contrário. Vai provocar um incidente entre os humanos e vai se alimentar de ambas as energias. Com o sofrimento de quem agrediu, está arrependido ou não, ou está com raiva, sem arrependimento, e aquele que se sentiu humilhado, triste, envergonhado ou invadido, né? E também a egrégora vai se alimentar disso, porque ela é formada de polaridades. E tem um exercício, né, para você fazer, que é assim, cada vez, né, que você perceber, né, que agora vai ficar mais visível, né, para você, porque você já teve acesso ao conhecimento. Se você perceber que tem uma energia ali que não é sua, né, você pode ir para algum lugar específico, mais afastado das pessoas, ou até não, né? Mas abrir um diálogo com a energia, sabe? Você percebeu ela? Fecha os olhos, começa a conversar. Olha, você percebeu que está no meu espaço, que esse espaço aqui, quem é você? Aí você começa, né? Aí começa a vir as informações. O que você é? O que você vibra? Né? Por que você está aqui? Aí você vai abrindo. Você percebeu que esse espaço aqui é o meu corpo, que né, eu tenho uma frequência vibracional e você tem outra. Você, né?
pode, né, perceber que você tem um corpo também. Não precisa, né, se adentrar no meu e sentir que este corpo é seu. Você pode se desidentificar de todas essas tristezas, de todas essas sensações que você teve aí, teve em vida, ou o que quer que seja da experiência que você teve e ficou ali cristalizada. Você pode se liberar disso e percebendo isso se dissolver, perceber que você tem um corpo que é seu, autônomo. Pode ir se deslocando no meu espaço e se liberando cada vez mais, se percebendo cada vez mais. Abre um diálogo assim, sabe, para um lugar da amorosidade. Você vai receber a intuição de saber como fazer isso, sabe? Mas é sempre esse lugar do ver, sabe? Eu tô vendo você. É, eu chamo muita atenção, assim, para esse momento essencial. Você está acolhendo essa energia e está dizendo, eu estou vendo você, mas eu gostaria de saber como você me vê também. Como é que você está me vendo? O que você tem para me dizer? Isso é o acolher, é o primeiro passo, porque a energia vai dizer, eu tenho raiva de você, ou eu tenho admiração, eu tenho inveja, ou eu gosto da tua energia, ou eu quero a tua energia sexual, ou eu admiro você, eu quero te proteger. Ah, eu sou teu bisavô que quer cuidar de você, porque eu sei que teu avô e teu pai são meio lelé da cuca, né? Como a gente diz. Qualquer coisa que diga é importante, é uma comunicação, é um sentimento que ele vai te passar, essa energia desencarnada, essa entidade, essa egrégora, né? E quer ser escutado. Não só esse acolher, ele quer falar, quer se expressar, receba em telepatia e sinta, nossa, mas você tem tanta raiva de mim, será que é de mim? Por que você está guardando essa raiva? Perceba como você está guardando essa raiva. Receber em telepatia é você escutar aqui, né? Na mente, assim. Você entra em contato com a energia, ela vai falando, aí você vai escutando aqui, né? Você vai recebendo as palavras, né? Aí você fica, nossa, isso deve ser meu, isso deve ser criação da minha cabeça, não é possível isso não. Mas aí você confia, né? Você recebe a coisa e continua dialogando, né? Aí você fica, nossa, isso é loucura, eu tô ficando doido, eu acho. Não, libera isso de achar que é loucura. Falar sozinha também não é loucura, não, né? Estabelece esse diálogo mesmo ali. Porque você vai se sentir mais leve depois, né? Que você fizer esse processo. Lógico, né? Se tiver pessoas que você possa conversar sobre isso, melhor ainda. Mas você com você mesma pode fazer essas pequenas sandices. Deve fazer. Ela falou assim: tô iniciando esse processo de percepção, por isso digo que essa live veio na hora mais que certa. Que técnica legal. Então vem com a gente fazer a convergência harmônica. Temos várias possibilidades para você. Certa feita, escutei uma fala de Tigana Santana bem interessante. Ele dizia que não gosta do termo sobrenatural. Era algo como, se o extrafísico está aí e existe, ele é natural. É exatamente isso, né? E um dos objetivos da convergência harmônica é justamente esse, sabe? Harmonizar com esse lugar do extrafísico, sabe? Da gente ficar cada vez mais assim, ai, nossa, é o extrafísico, é o sutil, que maravilha, existe mesmo, vou reconciliar com isso e vou adentrar esse universo, porque ele tá aí, é natural, né, como você trouxe, né? Então, vamos naturalizar cada vez mais, porque à medida que você naturaliza, esse universo de conhecimento vai se abrindo para você. Eu gosto de usar o multi, por exemplo, né? Multinatural com habilidades multinormais. A minha habilidade não é paranormal, ela não está ao lado da normalidade. Né? Ela não está acompanhando a normalidade. Mas para mim ela é multinormal já. São camadas de normalidades acessíveis, né? Para muitas pessoas. Então, existem várias normalidades, várias frequências, como multifrequencial ou multidimensional, né? E multinatural. Várias formas de perceber a naturalidade de um acesso múltiplo físico. Porque até muita gente, né? Uma professora espanhola, agora eu esqueci o nome, mas ela diz assim, ela diz que não é extrafísico
é físico porque o mundo invisível é físico, é energia circulando. Então ela diz, não é extrafísico, é físico, né? E ela explica aqui, também é físico, mas é físico holográfico. E o outro plano também pode ser holográfico, mas também é físico e é energético. Então, só para identificar isso, eu chamo. Muitas vezes eu chamava assim de físico energético aqui, porque primeiro é físico, depois é energético, mas é junto, não é separado. E o outro plano é energético físico. Tem uma vibração mais sutil, mas é a fisicalidade da energia. Que a gente fica compreendendo o que são corpos mais sutis e mais densos. O que é vibração de matéria e de energia, que é consciencial, frequência consciencial. E a gente percebe muito pelo esse físico aqui, né? Porque tem esses outros físicos, né? A gente percebe muito por esse físico, né? A gente dando mais atenção a esse físico também, a gente vai percebendo isso tudo, né? Inclusive esses trabalhos, né, de meditação, né, que fazemos, né, a partir do corpo físico também, né? Tipo, você fecha os olhos, com esse corpo físico, né? Você adentra essas informações e, né, começa a ver as imagens e começa a também, muitas vezes, né, quem tem mais habilidade, né, desenvolvida, começa a ver, né, o ser, ver as energias, com a fisicalidade também, né, com essa fisicalidade, não tá separado dela, não é para negar essa daqui, é para harmonizar, sabe, da gente... Para expandir. para harmonizar e expandir, né? Porque acessamos com esse corpo Mas também. acessamos com os 5 sentidos, com o 6º sentido, com o pineal e hipófise, né? Com as 2 glândulas em comunicação, ligadas luminicamente ou através dos nossos canais de compreensão que a gente vai abrindo no corpo energético a partir do momento que você vai compreendendo a si mesmo as energias e as informações que circulam, que é você. Temos capacidade de colocar o foco da nossa consciência, da nossa atenção, onde a gente quiser, sabe? Por exemplo, tem uma habilidade que todas as pessoas têm, né? Que é a visão remota, por exemplo, né? Que é você colocar o seu foco de atenção, por exemplo, na Lua, né? E a partir disso você lê as informações que tem lá e começa a visualizar realmente, né? Porque tudo é energia e está interconectado, então não está fora do disponível, está disponível. E tem pessoas que, nesse processo que a gente faz, né, que é o sonhar acordado, né? Sonhar acordado. É um processo que a gente, as pessoas acessam, por exemplo, memórias ancestrais, memórias da humanidade, ou vão para lugares específicos, sabe? Que elas, tipo, escolheram no momento. Então, fecha os olhos e ela vai como consciência para esse local, ela vê o local, né? Teve pessoas nossas que a gente atendeu, por exemplo, foi pro Egito, né? Ah, eu tô me vendo lá no Egito, tem uma gruta e dá detalhes da gruta, dá, tipo, sabe? Então, tem esse processo da nossa consciência que ela se projeta, né, fora do nosso corpo. Mas ainda é aqui, né? Ainda tá aqui. Mas vai, né? Ela se desloca e vai ler outros espaços. Então, a gente tempos, tem né? essa habilidade também de fazer isso. Espaço-tempo, como está falando, que é ao mesmo tempo. São vários assuntos, né? A gente passa por diversas camadas, a gente falou desencarnados, de entidades egrégoras, a gente falou energias de humanos, energias principalmente no plano extrafísico, como a gente reconhece a nossa assinatura energética, como a gente chega ou pelo menos concebe a nossa parte mais lumínica, códigos informacionais, que uma coisa é compreender as suas energias e as energias que estão no seu campo. Outra coisa é compreender que essas energias são formadas por códigos. A gente chama códigos, para simplificar, né? Mas são como se fossem informacionais, informações. A energia tem uma estrutura informacional ou lumínica
E que se você, quando você sempre está manipulando energia, no fundo você está manipulando códigos informacionais volumínicos. Mas você nem se dá conta. Então, quando você está trabalhando a madeira, você também está trabalhando as moléculas da madeira. Mas você não se dá conta que você está trabalhando em várias estruturas da composição do material. Então, os códigos informacionais no plano extrafísico dá para você trabalhar direto na camada de informações, entendendo, lendo e transformando as energias. São os seres que conseguem criar, transformar dentro do plano extrafísico, nas camadas dimensionais, planetas, situações, tudo que se transforma em energia. É isso aí. Tem pessoas que, por exemplo, falam assim, agora eu tô vendo aqui uma bola azul. Sabe? Eu tô vendo uma bola azul voando. Aí a gente fala, olha, lê as informações. Percebe por que essa bola azul tá aí, né, nesse espaço, o que ela tá querendo dizer. Porque não é apenas uma bola azul, né? Por detrás, né, dessa representação, dessa imagem, tem informações. Essa bola azul quer dizer que existem seres nesse lugar que flutuam. E aí, a partir disso, quando ela começa a ler as informações, né, aí vem vindo, né, o que é daquilo. Aí, a partir de, tem seres que flutuam nesse espaço, vai até esses seres que flutuam nesse espaço. Aí ela leva a consciência dela até os seres que flutuam nesse lugar, e a partir disso ela começa, né, a visualizar e pesquisar tudo aquilo, né, que está dentro dela e que ela está visualizando e que veio, né, para que ela desse atenção e expandisse a consciência dela a partir disso, né, a partir da leitura das informações, que tudo pode ser lido. E tudo vai se abrindo, né? Esse exemplo é ótimo, então, porque daí ela vai... esses seres estão tristes, tá? É um campo emocional, tristeza. Mas o campo mental, eles se sentem sempre frágeis, sempre sendo atacados, eles sempre estão se protegendo, criando tecnologia. Tá, um campo mental, né? Vamos ser atacados, acabam sendo. Tá, e o que vem? Vem uma imagem de uma guerra, que eles são capturados. Campo memorial. Então você entrou no campo memorial dos seres. Bom, lembrança de alguma guerra, estamos sendo capturados pelo menos uma parte da nossa energia, da nossa psique. Aí você vai adantando. E a informação disso? Você viveu lá? A gente pergunta, você já viveu aí? Você já teve essa experiência? Aí você, não, mas quem que teve aí? Foi alguém que eu conheço, que tem alguém ali que eu conheço. Aí, quem é essa pessoa que te conheço? Vê se essa pessoa que você conhece tem algo para te dizer. Aí aquele ser que tá ali vai falar algo para ela. Você tá se sentindo muito angustiada recentemente, precisa perceber mais isso e se conscientizar dessas energias, né, que estão circulando você. Aí a partir disso troca informações com esse ser, sabe? E esse ser vai lhe falando coisas que estão relacionadas com aquilo. E se você escolher, você quer trabalhar nessa linha de tempo? Você quer que essas pessoas não sejam atacadas e não tenham medo? Você quer transformar a linha de tempo dos que atacam em seres mais equilibrados e que não tentam atacar os outros porque eles atacam porque eles sentem alguma necessidade de medo de serem atingidos, então eles vão reagir mais instintivamente? Então você vai alterando essa linha de tempo e de repente você está desfazendo toda a guerra de Orion no universo que é o universo extrafísico. Entende? Você vai depurando os traumas cósmicos das civilizações, não só dos humanos, mas de todos os seres, entidades que habitam, egrégoras, os planos extrafísicos multidimensionais. E tudo isso dentro de você, né? Porque tá tudo dentro da gente. A gente tem todas as informações, inclusive da humanidade, do cosmos, tudo. E tudo é informação. Tá tudo dentro da gente. A gente transmuta dentro. A gente transmuta dentro da gente, né? Todas essas informações. A gente pode conversar, né? É porque ela falou isso tem a ver com o registro acástico. É o que ela está falando. Toda a informação está dentro da gente. Sim.
A gente pode conversar, inclusive, até com uma célula nossa, sabe? Se tiver alguma célula nossa em desarmonia, né? Ah, eu percebo que às vezes eu tenho algo no estômago, sentindo, tal. Aí você, eu vou colocar essa célula aqui agora e vou permitir que ela, né, fale agora, né? O que é que eu preciso fazer para que isso se harmonize. Aí a gente coloca, né, para a própria célula da pessoa, que é energia também, falar, né, o que a pessoa precisa fazer. A gente faz um processo também de canalização, né? Que existe esse processo de canalização. Todas nós canalizamos, né? Quando a gente percebe esses seres também adentrando no nosso campo e às vezes a gente fala com uma voz diferente ou às vezes, né, fala algo sem pensar. Isso é uma espécie de canalização, sabe? Esse processo com a célula também, se a gente coloca atenção na célula e permite que ela fale a partir, né, da nossa voz, é um processo de canalização dessa informação. A gente também faz esse trabalho assim na convergência harmônica, que é colocar a pessoa para perceber esses lugares e que ela pode ir se treinando para dar atenção para a energia e canalizar a informação que aquela energia traz. E a partir Grave. disso, dialogar. Grave, se você está num estado mais relaxado, grave as informações que vêm para lembrar depois. Dá pra fazer gravação, tipo assim, tô sentindo uma dor no meu estômago. Tá, eu vou parar aqui agora, um momento, fechar os olhos e vou dar atenção pra essa sensação no meu estômago e vou permitir que ela só fale. Ah, você está se alimentando muito mal, tá comendo vários biscoitos recheados e isso, né, causa várias sensações, gases, ou o que for, sabe? Aí vai falando, a energia vai comunicando o que é. Então o que eu preciso fazer agora para poder harmonizar isso e não sentir essa sensação? Ah, você pode comer o biscoito recheado, mas, né, um dia, aí dá um salto de 4 dias e come novamente. Você pode beber água depois também, beber um copo com com limão, né, para poder harmonizar, né, o estômago e tal. É isso, né, essas coisas que a gente pode estabelecer, né, que é esse processo de leitura. E pode vir de mil maneiras. Você sabe qual é a tua maneira. Você está lá no estômago, vê a imagem do teu tio. O que meu tio está fazendo aqui? Eu não digeri direito aquilo que ele falou para mim, eu não transmutei. E eu levei para o nível pessoal, ele estava me dando uma dica profissional. Que eu poderia agir assim na profissão, mas não que eu sou assim, eu preciso responder todo mundo assim. Então, de repente, aquela coisa do estômago está mostrando algo sentimental que você está se cobrando muito, se personificando coisas, conselhos que podem ser mais levados mais objetivamente e não subjetivamente para nível de sentimentos, guardando, se identificando com isso. Então, pode vir uma festa de aniversário, como ela falou, pode vir uma imagem. E tipo, essa imagem do tio mesmo, que é um bom exemplo. Tipo, vem a imagem do tio. Meu tio morreu. Será que essa sensação física veio por quê? Veio meu tio por quê? Porque daquele período que meu tio morreu, eu senti que eu não chorei o suficiente por ele. Tá. E o que eu posso fazer com essa energia que tá aqui, né? Que é um ressentimento por não ter chorado pelo meu tio. Aí a própria energia vai comunicando, né? O que é pra você fazer. Então, como é que eu libero o ressentimento? O que é o ressentimento? Aí a própria energia vai comunicar, ressentimento é quando você sentiu algo lá e guardou e aquilo fica ainda reverberando e você, sabe, o teu próprio saber, né, que tá em você. Todo saber que existe, existiu e existirá tá em você. Então é só você dar atenção e permitir que a conversa com o teu próprio ser se estabeleça, sabe? E é isso, ele vai se descortinando à medida que você faz perguntas. Faço isso com música, as informações chegam pela composição, às vezes depois eu esqueço. É isso, né? Existe esse processo de comunicação, né? Com todas essas informações que estão disponíveis, inclusive de sabedorias, né? As canalizações das músicas também acontece esse processo, né? De troca, né? Com essa sabedoria cósmica.
E as poesias também, tudo que tem a ver com essa criação mais intuitiva, né? Vem desse lugar realmente, dessa grande sabedoria. Preste atenção para estar consciente sempre de manhã ao acordar. Porque nos sonhos, memórias podem ser retrabalhadas, influenciadas, transformadas e energias vêm te visitar. E se você não dormir, digamos assim, eu quero ficar cada vez mais consciente ou eu quero entender o que eu estou fazendo. Eu quero lembrar o que eu faço naquelas 8 horas, né? Que eu fecho o olho e quero esquecer que, né, minha consciência se projetou para algum lugar que eu desconheço, fiz coisas que eu nem sei. Então, é um processo intencional mesmo de você, nossa, agora eu escolho saber o que eu estou fazendo nesses lugares, nessas 8 horas, que não é 8 horas, né, na outra dimensão. 8 horas é muito mais do que as 8 horas daqui, né? A questão do sonho, eu vivenciei muito isso desde a infância, sonhos, paralisias do sono, controles, acordava com os seres na minha frente, me segurando, com energias me sufocando, falando com outras vozes. Eu vivenciei sonho todo tipo, né? Segurando mão de seres, cabeça, absorções da minha energia sexual. Quer dizer, sonho para mim era um ponto fraco, vamos dizer assim, porque é quando eu adormecia, tipo, eu não estava consciente se fazia, eu vinha experimentar muitas coisas. Claro que eu tenho a minha parte de consciência nisso, de experimentação, que eu não julgo, mas que acontecia muito. Juliana, quer entrar para contar um sonho pra gente? Sonhos é um assunto à parte de percepção sutil, muito interessante para a gente perceber e ficar sempre atento antes de dormir, focar e de manhã eu acordar. Tentar lembrar o máximo e perceber o que mudou em você, nas suas energias. Ela disse que pode. Agora mudou também nosso áudio, não sei se ficou muito diferente, mas a gente tirou o microfone aqui para poder te ouvir. Você começa a ler as frequências. Isso todo mundo sabe, é inato. Interpretar frequências e vibrações. Não duvide Então você... e acredite. Acredite e não duvide na sua capacidade de leitura frequencial. Que todo mundo tem glândula pineal e hipófise. Então, a leitura vai acontecer querendo ou não querendo. Mas se você está consciente, é muito melhor ler essas frequências do que estar retroalimentando o teu inconsciente dessas então, incursões se puder escrever o sonho aí em algumas palavras, a gente também pode fazer assim. Esse processo mesmo de você compreender as frequências, né, do sonho, por exemplo. Do sonho, por exemplo, você tem um sonho, aí tem as imagens do sonho ali, né, tudo que vai acontecer e desencadear no sonho. Mas também você pode fazer esse movimento de ler as frequências do sonho. O que esse sonho tem de frequência? Esse sonho é bem melancólico. Esse sonho teve a imagem de uma tia minha que eu não falo há tempos. Aí, a partir disso, você pode perceber que existe algo, por exemplo, para você trabalhar de um padrão. Por exemplo, de não procura, de questão relacionada a desprezo, ou seja lá o que for, porque muitas vezes no sonho revela, né, o que a gente vai precisar trabalhar. O que pode estar no extrafísico, né? Porque às vezes você pode, por exemplo, achar que é você. Será que fui eu que tive esse sonho? Quem estava lá? Não sei, eu sinto que não era tão eu. Sinto que parece que não era eu. Eu senti que eu estava lá só olhando. Era eu que estava ali caminhando. Então, de quem será isso? E a partir disso, você começa a fazer perguntas, né? De quem é? Aí vem, né? Era eu que estava ali mesmo? Era um holograma? Uma imagem sendo projetada na tela mental? Ou essa imagem desse sonho apareceu para me nublar?
para eu não lembrar do que realmente eu estava fazendo ali naquelas 8 horas. Você vai identificando meu corpo energético. Onde é que eu estava? O corpo físico na cama dormindo, meu corpo energético. O meu corpo mental pode estar sendo projetado numa imagem, num holograma, numa situação. Mas o meu corpo energético pode estar em outra situação. Ela disse: tá bem, eu tive um sonho curioso esses dias. Adoro sonhar, inclusive. Sonhei que encontrava uma ex-namorada e existia uma vibração de rancor, mas que se transformava, talvez, em perdão no meio. Essa sensação de rancor você percebeu pelo quê? O curioso era o cenário. Algo no Oriente Médio, com imagens de santos pintados na parede e furadas de bala. Quando acordei e olhei minhas lembranças do Facebook, vi uma imagem que compartilhei há uns anos e era bem parecida com o cenário do sonho. Essa vibração de rancor, né? Você detecta em você, no seu corpo físico hoje em dia? Você percebe que ficou visível isso no sonho para ser trabalhado ou você acha que isso não tem nada a ver? A questão de sonho, a gente vai até o sonho e percebe que energia é essa, como é que é essa imagem, quem tem a assinatura energética do quê, como é que foi produzido esse sentimento, né? Se vem de você, se vem de fora, se vem da outra presença que está no sonho. Como é que você estava no sonho, né? Como é que você via, por exemplo, para você, o que que era essas balas, né? Que você, nas figuras, né? Que são até, não sei se você tem algo relacionado com o sagrado, né? Com imagens, né? O que que tem no seu cotidiano, no seu imaginário relacionado ao Oriente Médio, relacionado a esse processo aí que é muito visível isso, né, das balas, né, nessas figuras. Então, sonho pode ser uma frequência que você adentrou, que você acessou de outros seres, vivenciando aquela cena que é parecida ou semelhante frequencialmente com o que você está descobrindo em você e desenvolvendo para expandir, para emancipar, né, para se compreender melhor, conscientização. Pode ser algo realmente que tem a ver com presenças no teu campo, que você está recuperando o corpo memorial dessa presença no teu campo, uma desencarnada, por exemplo, né? Que inclusive pode ter a ver com esse Oriente Médio, com essa questão das balas. E veio agora assim, que este sonho pode ser tipo vários sonhos intercalados um no outro, né? Porque quando a gente acorda, a gente tipo lembra das as imagens mais importantes, né? Mas é muito tempo. Então, fica uma imagem intercalada com a outra e você faz uma sequência de imagem, como um filme, assim. Então, é importante detectar assim, o que essa imagem quis dizer sobre mim, se é minha, né? Que essa sequência de imagem enrolou, né? Alguma pode não ser sua, alguma pode ter a ver com alguma faixa frequencial de alguma outra pessoa. Existe muita implantação de imagem no corpo energético de seres que estão acompanhando o nosso espaço energético. E a gente acha que é da gente, da vida da gente, né? Então existe muita confusão entre o que é meu, o que de um obsessor, o que é de um hóspede visitando o meu espaço, o que é uma experiência que eu estou tendo de visita de projeção astral, ou de sonho lúcido, ou de sonho mesmo, mas estou em visita em algum lugar. Por isso que a gente faz a leitura, assinatura energética, qual a consequência. Veio assim, cor relacionado a algo que você considerava sagrado, né? E esse algo sagrado foi ferido, né? Né? Por essa pessoa, ou, né? Pelos ambientes.
Agressão e se sentir agredido. Quase violada num espaço sagrado. E de não conseguir estabelecer o diálogo por isso, né? Porque teve essas feridas e que ainda não puderam ser ditas, né? Ainda ficou. Mas que é o princípio de uma energia de ferimento, de uma energia de distorção, digamos, até o princípio da guerra, né? Que os seres humanos têm esse lugar também de tudo das relações que estabelecemos com as pessoas tem muito a ver com essa energia. Muitas vezes quando a gente emana e tem conflitos, né, com os seres, é a energia da guerra que está ali presente, do conflito, né, da não aceitação do outro, do não aceitar a si mesmo, seres, né, que querem invadir o nosso espaço, a gente permite que invada, que tira um pouquinho e que, né, a gente está ali com o peito aberto, aí atiram, né, essas coisas assim de que tá em torno. Está repetindo um desequilíbrio, uma guerra interior É. tua. Então, não importa se identificar ou não com a imagem, porque a forma ali, no caso, o tempo e o espaço ali não importa. É um conflito interior de vivência tua com você mesmo. Rancor, né? Veio assim, rancor. E se sentir ferido. Né? Guardar algo, né? Como se você guardasse a bala, né? Como se você guardasse o ferimento. O rancor é isso, né? Você guarda o ferimento. Está no coração. Em vez de soltar o ferimento, pronto. Né? Faz total sentido. Aí você vai a gente já fechou os olhos e já começou a acessar o campo. Em todo caso, essa conexão que você está estabelecendo para a gente permite que a gente leia o campo, você está permitindo, né? E ao contar o sonho, então a gente já está começando a perceber, e é muito rápido, acessar o campo é muito fácil. Aí agora Bom, é só você fechar os olhos, aí agora, e ver onde é que está esse rancor, né? Está no seu peito, está, né, em qualquer região que esteja, e emane agora a dissolução, assim, dê atenção para o rancor, ver o que esse rancor tem a te dizer. Isso. Parece que é isso, assim, que eu sinto, sabe? Ele quer falar. Aí a partir disso você deixa o rancor falar, e depois que você for deixando o rancor falar, aí você, né, emana a dissolução, né? Como se dissolvesse, assim. E ele vai dissolvendo no ar, sabe? É que no fundo o rancor é consequência, efeito de uma causa. A causa está ligada nas imagens que você tem de si e do sagrado. Enquanto você não entender completamente o que está em você em desequilíbrio em relação à autoimagem e ao sagrado, você não vai conseguir liberar totalmente. Você pode transferir esse rancor, transmutar, mas algo está no teu campo. Entenda isso, que é a causa das causas. E é você que vai acessar isso. É isso, né? Permita que esse rancor vá falando, né? Vá para um quarto sozinha, permita que acesse esse rancor e deixe que ele vá falando. Ele Depois, vai te levar nas causas. ele vai te levar. Que é você, né? Desculpa. Aí a partir disso, né, você sentindo aí, pode nos comunicar também. Nós temos a microconvergência harmônica, que é um trabalho que a gente faz de 40 minutos a 1 hora, é um trabalho mais sintético que a gente, né, faz esse processo também de liberação de coisas simples, assim, como, né, um rancor, uma coisa que a pessoa percebe, assim, que tipo, eu não consigo liberar isso que está aqui dentro de mim, ainda está muito complexo. Aí a gente faz um trabalho mais específico, né, que é esse de 40 minutos a 1 hora.
que é um valor menor também, e temos a convergência harmônica, que é maior ainda, né? Que é 2 horas e meia, é um processo imersivo mesmo, assim, que a pessoa aprende, né, na prática, tudo isso que a gente já falou, inclusive um pouco na prática também. Mas a gente vai mostrando, olha, perceba aí que isso, essa energia que está aí não é você. Deixa ela falar aí agora. A gente vai facilitando, liberando e mostrando, né, como é que a pessoa faz para ela mesma depois, né, também fazer o processo de liberação e faz o realinhamento de corpos, né, e você harmonizar o mental, o emocional, o físico e esse lumínico sutil, né, que nós temos. Então faz um realinhamento, como se fizesse um realinhamento dos planetas, só que faz o realinhamento dos nossos corpos. E é um trabalho bem profundo mesmo, né? As pessoas que fazem o nosso atendimento, elas falam, ai, nossa, tô leve, tô leve, tô leve, tô sentindo leve, assim, nossa, eu nunca me senti dessa forma, sabe? De perceber o quanto sutil eu sou. E temos também a imersão, né? Um trabalho mais profundo que a gente ensina mesmo a pessoa a fazer o processo de leitura energética e acompanha ali a leitura, inclusive leitura do outro, né? Porque dá para você fechar os olhos, por exemplo, e ler o campo do outro. Ler a energia que está circulando no campo do outro. Ah, estou sentindo algo no meu estômago lá e coloca o foco de atenção lá. E a partir disso, né, você vai lendo o campo do outro. É isso, esse processo de fazer no campo do outro, a gente faz muito na imersão, que é um trabalho de 4 horas e meia, assim, de intensivo mesmo, para a pessoa já sair assim, nossa, já estou percebendo tudo de maneira diferente, assim, é bem prático. E também tem o teórico, né, que a gente vai colocando, assim. E o sonhar acordado, né, que é essa viagem de você fechar os olhos e a gente vai fazendo o processo de criança, mas você que visualiza tudo, né, você que vai pro sonho lúcido, né. A gente acessa o lugar do sonho lúcido. Ela está lendo, ela sabe que a gente está fazendo um pré-lançamento da memória cósmica, porque é um trabalho tão profundo, sério, digamos assim, de intensidade, que necessita uma convergência harmônica ou duas sessões antes, ou participar de uma imersão, para chegar no corpo lumínico e para poder compreender qual é a tua memória necessária para relembrar o teu ser, que vai além da identidade terrestre, ou das identidades terrestres. Que é o nosso trabalho aqui, desse momento de agora, né? Que é provocar nas pessoas esse estado de se saber além, né, da memória de ser humano encarnado, se perceber cosmicamente, né? Que existe vidas além Terra, né? Não é só esse planeta que está aqui flutuando, não. Existe muito mais vida e tempo, né? Antes desse tempo aqui nesse plano terrestre. Então a gente vai fazer esse trabalho também, assim. Eu estava pedindo para você complementar o sonhar acordado. E principalmente, também. é que a gente já tinha falado um pouquinho do acordado, né? Se eu não me engano, né? Mas, e principalmente, que não é uma curiosidade, você faz isso, porque faz parte do teu ser acessar isso, para estar coerente com a tua vida na Terra. Relembrar, além do plano terrestre, para entrar em coerência com a tua vida aqui no cotidiano terrestre, extrafísico, físico e multidimensional. Mesmo, assim. Tem as lembranças, né, que a gente tem dessa vida aqui, né, dessa vida que a gente foi criança, adolescente, adulta, mas tem as memórias cósmicas, assim, do nosso ser, sabe? Que tem esse nosso ser que não é essa identidade desse eu físico, sabe? Que a gente se identificou tanto. Que viveu, né, eu mesmo, 30 anos. Viveu 30 anos só, pronto. Não. Tem toda uma história anterior a isso, que não é só física,
que é importante lembrar isso, não é só física encarnada humana. Tem além do cosmos. É isso aí. A gente faz a imersão também com uma pessoa, sabe? A gente marca a data e faz com uma, duas, dependendo do É, interesse das pessoas, assim. A gente é, tem muito feito esse lugar, assim. até 5 pessoas. Até 5 pessoas a gente faz, assim, dependendo do interesse. Porque o conhecimento que a gente tem é pra gente trocar mesmo, assim. E aí as pessoas que têm vindo quebrando esse tabu do extrafísico, né? Tem vindo pessoas quebrando o tabu do extrafísico, dizendo, nossa, quero mesmo saber sobre esses assuntos mesmo, agora é o momento de eu enfrentar mesmo, e então pronto. Aí ela solicita e a gente faz com uma, faz com duas, faz com três. E é isso. Gratidão pela presença. Se achou essa live interessante, só mandar para as amigas, todas, todos. Um abraço.